Você sabe perguntar a quantidade das coisas, o preço de algo? Você está cansado de errar aquele exercício onde você tem que completar com how much e how many? Fique tranquilo e assista esse vídeo até o final, que você vai sair daqui, eu tenho certeza, sabendo como identificar e utilizar esses dois elementos da língua inglesa. Eu vou começar explicando how many. How many é quantos, a tradução livre para how many é quantos, ou seja, eu só uso how many quando eu quero saber a quantidade exata de algo, a quantia exata, ou então o dado numérico daquilo. Um exemplo de pergunta com how many é: How many glasses of water do you drink a day? Quantos copos de água você bebe em um dia? A resposta pode ser: I drink 10 glasses of water a day. Eu bebo 10 copos de água por dia. Então repare que eu perguntei usando how many, querendo saber exatamente a quantidade numérica, a quantidade exata de copos de água que você bebe por dia. E aí a resposta foi: eu bebo 10 copos de água. Um outro exemplo é: How many books do you have? Quantos livros você tem? A resposta pode ser: I have 15 books. Eu tenho 15 livros. Então repare que eu perguntei a quantidade de livros. A pessoa respondeu a quantidade exata. Mas a resposta nem sempre precisa ser necessariamente exata. A pessoa pode responder: I have some books. Eu tenho alguns livros. Eu não necessariamente preciso usar o how many em uma pergunta. Eu posso usar em uma afirmação também. Eu posso dizer: check how many people are coming to the party. Cheque quantas pessoas estão vindo para a festa. Então eu quero saber a quantidade de pessoas que está vindo, mas eu não estou perguntando, eu estou afirmando, dando uma ordem para alguém. Então o how many, ele é basicamente isso. Vamos para o how much agora. A tradução livre para how much é quanto. Não quantos, é quanto, ou seja, eu quero saber a proporção de algo e não necessariamente a quantidade numérica, a quantidade específica. Então eu posso perguntar: How much water is in the tank? O quanto de água tem no tanque? Eu não estou perguntando quantos litros, quantas ml, eu quero saber a proporção, se tem muita ou pouca água. Por isso que eu perguntei com how much. A resposta pode ser: There is a little bit of water, tem um pouquinho de água. There is some water, tem um pouco de água. E aí lembrando que o a little bit of, ele está abaixo do some. O some já é um pouco mais, mas ainda é pouco. Ou então eu posso responder: There is a lot of water, tem muita água. Eu também posso perguntar: How much time do you need? Quanto tempo você precisa? Eu não estou perguntando quantos minutos, quantos segundos, mas eu quero saber quanto tempo, a proporção, se é muito ou se é pouco. Então a resposta pode ser: I need a little bit of time. Eu preciso de um pouquinho de tempo. I need some time. Eu preciso de um pouco de tempo, sempre lembrando que some está acima do little bit of. Ou então, I need a lot of time. Eu preciso de muito tempo. Assim como how many, how much não precisa necessariamente ser uma pergunta também. Pode ser uma afirmação. Eu posso dizer: I will check how much food we have in the fridge. Eu vou ver o quanto de comida nós temos na geladeira. Então eu estou falando que eu vou ver a proporção. Eu vou ver se tem muita ou se tem pouca comida, e não necessariamente a quantidade específica. O how much, ele também é utilizado para perguntar preço. Como que eu pergunto o preço das coisas? Existem algumas frases que são padrões. Uma delas é: How much does it cost? How much does it cost significa quanto isso custa. É um jeito padrão muito utilizado para se perguntar preço. Você pode substituir o pronome it da frase how much does it cost pelo nome do produto. Então, por exemplo, se você estiver perguntando o preço de uma camisa, de uma t-shirt, você pode perguntar: How much does this t-shirt cost? Quanto essa camisa custa? Uma outra maneira de você perguntar o preço de maneira mais simples é how much is it? How much is it significa quanto isso custa. Então você está perguntando o preço da coisa, você não necessariamente precisa saber o nome do produto, basta você apontar ou olhar e perguntar para ele: How much is it? Agora fica uma dica para você que está prestes a fazer uma viagem, você vai viajar amanhã, ou então você está assistindo esse vídeo no avião e acha que não vai conseguir decorar as expressões how much does it cost ou how much is it, fica a dica, você pode simplesmente apontar para o produto, gesticular dessa maneira com a mão, que é uma gesticulação internacional padrão para dinheiro, e perguntar how much. Você aponta para o produto, faz assim com a mão e pergunta how much. O vendedor com certeza vai entender a sua pergunta, afinal dinheiro é uma linguagem universal, e ele vai responder a sua pergunta com o preço do produto que perguntou. Por que as pessoas confundem o how much e o how many? Isso acontece porque nos materiais didáticos de inglês, muitas vezes eles tentam explicar essa parte junto com contáveis e não contáveis. Contáveis e não contáveis estão relacionados diretamente com how much e how many, no entanto você não precisa necessariamente aprender os dois juntos. Por exemplo, nesse vídeo você acabou de aprender how much e how many e como utilizá-los. No entanto, os contáveis e não contáveis eles são um pouco complexos e vale a pena fazer um vídeo especificamente para eles. Caso você tenha muita dificuldade em contáveis e não contáveis, deixe aí nos comentários que nós vamos abordar esse tópico nos próximos vídeos.
Mas aqui eu deixo uma dica simples de contáveis e não contáveis para você que não sabe nada. A dica é: todo líquido é não contável. Então, por exemplo, se eu perguntar quantos copos de água você bebe, eu estou contando a água ou o copo? Eu estou contando o copo. Se eu perguntar quantos litros de água você bebe, eu estou contando os litros. Então você não pode contar o líquido, né? Se eu perguntar how many water do you drink, eu estou perguntando quantas águas você bebe. Essa pergunta não tem coesão, nem no português e nem no inglês. Então lembre-se, líquidos, water, juice, coffee, todos esses são incontáveis, não tem como você contar eles. Por isso que você conta as garrafas, os copos, os litros e assim por diante. Então lembre-se, se eu quero saber se você bebe muito ou pouca água, aí eu pergunto how much water do you drink? Eu estou perguntando quanto de água você bebe. Aí a resposta vai ser a lot of water, ou então some water, ou então a little bit of water. Agora, se eu te perguntar how many glasses of water do you drink? Eu estou perguntando quantos copos de água você bebe. E aí você pode falar I drink 10 glasses of water, I drink 20 glasses of water e assim por diante. Então vamos fazer um recap aqui. How many, quantos, how much, quanto. How many, eu quero saber a quantidade, how much, eu quero saber a proporção. Então, how many books do you have? Quantos livros você tem? I have 15 books, eu tenho 15 livros. I have a lot of books, eu tenho muitos livros. How much, eu quero saber a proporção. Então, se eu perguntar how much water do you drink, eu quero saber o quanto de água você bebe. Pode ser a little bit of water, pouca água, pode ser a lot of water, pode ser muita água. How much também usa-se para perguntar preço. How much does it cost? How much is it? Ou em caso de emergência, caso você esqueça como perguntar o preço, apenas faça assim com a mão. Aponte para o produto e pergunte how much ao vendedor, que ele com certeza te responderá, claro, em caso de emergência. Sempre dê prioridade para perguntar da forma correta, how much does it cost? Ou então, how much is it? E lembre-se daquela super dica que eu te dei sobre contáveis e não contáveis, que nenhum líquido é contável, nenhum líquido nunca será contável. Então lembre-se bem disso, ok? My name is Pablo, eu sou professor na UAble, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários caso tenha ficado alguma dúvida e deixe também sugestões para os próximos vídeos. Deixe o like caso você tenha gostado, se inscreva para não perder os próximos vídeos e até a próxima.